Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, CEPA. Eu sou Adriel, membro do CEPA, sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje vamos conversar com a nossa convidada, a doutora Ana Botas, que vive em Portugal, numa cidade pequena de 35 mil habitantes, chamada Marinha Grande. Ela é licenciada em Engenharia Química, apaixonada por números, contudo, ela sempre teve um fascínio pelo ser humano, as personalidades e os comportamentos. Já foi atleta de competição em natação e, na idade adulta, já aos 44 anos, foi número 1 no ranking nacional feminino em corrida de obstáculos. Nos últimos 12 anos, Ana vem se dedicando ao desenvolvimento pessoal e aprofundou seus estudos em psicologia e neurociências. E para ela, lidar com as pessoas é estar diariamente em um laboratório. Atualmente, ministra aulas de matemática e trabalha como analista quântica e mentora comportamental. E para esse nosso seminário, o tema de hoje será do laboratório à quadra, engenharia do comportamento, mentalidade, rotina e neurociência aplicada para atletas, profissionais e população em geral. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. Olá, Adriel, muito boa tarde, daqui de Portugal para o Brasil. É um gosto enorme estar aqui e partilhar de algum do meu conhecimento e que possa ser útil a quem nos está a ouvir. Vamos lá. Então, Perfeito. hoje nós vamos explorar a ciência em prática diária. O que é que nós podemos agarrar na ciência e levá-la para o dia a dia? E quando nós às vezes falamos de atletas profissionais de alta performance, também podemos retirar alguns hábitos, comportamentos que eles têm para a população em geral, porque nem todos querem ser grandes atletas, nem todos querem ter aquela alta performance que agora se fala tanto, mas queremos mudar um pouquinho o nosso dia a dia e melhorar. E há pequeninas coisas muito simples, eu costumo dizer que é na simplicidade que está o segredo, e essas coisinhas muito simples eu vou passar hoje aqui para aplicar já. Vamos Ótimo, avançar. ótimo. Uhum. Próximo, sim. Uhum. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é ligar o que a ciência nos traz, e hoje em dia fala-se muito de neurociência e o que é que nós podemos usar na prática, a nível profissional, a nível pessoal, a nível das nossas relações entre familiares, amigos, companheiros, e dar-vos uma ferramentas de uma mudança de mentalidade que depois vai facilitar muito o nosso dia a dia. O segredo também está aqui muito na rotina, nos pequenos hábitos, então nós vamos juntar aqui isto tudo e aplicar a todos nós, porque é transversal a qualquer pessoa. Sim. Bom, era o que eu estava a dizer, podemos avançar? Uhum. Ok. Então, o que é isto de uma mentalidade de alto desempenho? Todos nós podemos desenvolver esta mentalidade de alto desempenho, porque o sucesso é aquilo que cada um define para si. O sucesso para uns é dinheiro, para outros é bens materiais, para outros é poder ter qualidade de vida, para outros é trabalhar de manhã e ter a tarde livre e poder estar com a família. Então, sendo o sucesso uma definição muito pessoal, também o alto desempenho pode ser uma definição aqui um pouco pessoal. O que é que para mim é o alto desempenho? Então é importante desenvolvermos um mindset de crescimento, que é um mindset que está disponível para aprender, disponível para quebrar aqui algumas crenças, alguns pensamentos que eu tenho, que eu achava ou tomo como verdade, porque é a minha percepção de verdade, de realidade, porque há outras outras verdades sendo a perspectiva de outra pessoa, e não quer dizer que esteja errado. Eu costumo dizer que eu posso ter uma opinião diferente de ti, mas sendo as duas verdadeiras,
Porque depende da percepção de cada um. E nenhum dos dois está errado. E isto também foi uma perspectiva que eu trouxe e aprendi muito da filosofia estoica, que nos últimos anos também tenho estudado e tem sido transformador na minha vida, que é a minha percepção da realidade não faz com que tome a minha verdade como verdade universal, porque é só a minha percepção. Claro que existe a ciência, e é curioso que dentro da própria ciência existe muita controvérsia, e é bom que haja, para que possamos evoluir, mas quando passamos para princípios muito simples, é aqui acatar uma humildade perante o outro, e é a minha percepção de realidade, tu tens a tua, e não quer dizer que um de nós é que tem razão, podemos ter os dois, ou nenhum dos dois. Então aqui este mindset de crescimento, um mindset flexível, que está disponível à aprendizagem, que está disponível a evoluir, é um ponto de partida para que o alto desempenho ele aconteça. E depois aqui a autoeficácia de nós acreditamos na nossa capacidade para resolver desafios. Como? Expondo-nos aos desafios. Inicialmente posso ter um pouco de medo, porque vou experimentar algo que é a primeira vez e conheço pouco daquele assunto, mas quando vou à segunda, à terceira, à quarta, já não é assim tão difícil. É como superar os medos, é como aquelas fobias que as pessoas têm, cobras, ratos, vespas. Sim. Como é que é ultrapassado o trauma? É expondo a pessoa ao trauma, àquilo que provoca o trauma, não é? Então é o acreditar numa capacidade, é quase uma fé interior de que eu tenho a capacidade, eu sou um ser humano com capacidade e eu vou pôr em prática aqui muito de uma perspectiva de eu vou dar o meu melhor também. Eu tenho aqui no meu telemóvel, para nunca me esquecer que eu dou o meu melhor, não sei se conseguem ver direito, dá o teu melhor em tudo. Sim. Nem sempre o meu melhor é perfeito, nem sempre o meu melhor gera resultados incríveis, mas eu dei o meu melhor, eu impus esforço, eu impus dedicação, e sei que dessa forma eu vou caminhar no sentido dos objetivos que quero alcançar. Sim. Então é aqui que também... Sim, diga, Adriel. Eu ia complementar, né? A gente tem que dar o nosso melhor naquele momento, onde a gente está naquele momento com aquilo que a gente tem, né? Exato, com as condições que temos. Uhum. Que às vezes as pessoas dizem, eu começo quando me sentir melhor, eu começo quando eu tiver este dinheiro, eu começo quando eu tiver este carro, eu começo quando fizer 30 anos, 40 anos. Eu começo a dieta na segunda-feira. Eu costumo dizer aos meus clientes mentorados que a dieta começa-se hoje, agora, no imediato em que tomamos a decisão. Sim. E começar a dieta à segunda-feira, e ainda bem que falou disso, e começar a dieta à segunda-feira ou no dia 1 de um mês qualquer, já é um indicador de que há uma grande probabilidade de falha. Porque podem faltar 2 ou 3 dias para esse dia, e quer dizer que eu ainda tenho aqui um tempo de não compromisso. Não estou totalmente comprometido, preciso de mais 3 ou 4 dias para ganhar coragem. Bom, eu tomo a decisão que vou começar a dieta, então se tomo a decisão, eu vou começar porque é importante, porque reconheço para mim que é importante, então começo agora, porque é diária, certo? Exato. Então é muito isso. Então para isso existe aqui uma palavra também muito usada, que é o foco e a visualização.
Sim. Foco é eu saber para onde estou a olhar, para onde quero ir, o que é que eu quero alcançar e a quantidade de nãos que estou disposta a dar. Sim. Diariamente. Porque por cada escolha que eu dê, e se calhar eu não devia estar a falar aqui no eu, mas cada escolha que tu fazes, nós aqui em Portugal tratamos-nos muito por tu. Sim, sim. Cada escolha que tu fazes é uma renúncia, ou duas ou três, que são feitas também. E por isso é que muitas vezes as pessoas não querem tomar decisões, porque isso implica renunciar a alguma coisa. Então, a melhor palavra que podem ter, ainda por cima ela é curta, a melhor palavra que podem ter no bolso, preparada para ser aplicada, é o não. Quantos nãos é que estás disposto a dar diariamente? Seja, no caso da dieta, a determinadas comidas, seja a pessoas, porque o ambiente molda, e está provado, e aqui as neurociências têm também feito diversos estudos, que o ambiente molda e muito. Qual a probabilidade de eu ser uma pessoa obesa se eu conviver só com pessoas obesas? Qual a probabilidade de eu me tornar uma pessoa fumadora se eu só conviver com pessoas fumadoras? Qual a probabilidade de eu me tornar uma pessoa de noitadas e festas e faltar ao trabalho a uma segunda-feira de manhã se eu só conviver com pessoas que querem festas e noitadas? A probabilidade é enorme. Sim. Que as neurociências explicam também que existe uma sincronização das ondas cerebrais quando nós estamos perto, chama-se. Está-me agora aqui a faltar a palavra, é qualquer coisa coletiva. É um ambiente não é um ambiente coletivo. A energia coletiva também não. Que influencia aquela pessoa. E por isso é que também se vê no estádio de futebol, e às vezes quando há motins e depois as pessoas são identificadas, estranha-se que lá no meio do motim vê-se envolvida uma pessoa, um homem de família, trabalhador, correto, honesto, mas que no meio daquele ambiente ele foi levado, foi tomado pelo ambiente e acabou por se ver envolvido no meio da confusão. Sim, é o chamado também efeito de manada, né? Exato, o efeito manada. Uhum. Exatamente. E ainda ontem eu dizia a umas colegas de trabalho que podem, em 100 pessoas, se 99 quiserem ir para a direita, mas dentro dos meus valores, dos meus princípios, eu sentir que devo ir para a esquerda, é para lá que eu vou. Então os meus princípios e os meus valores são a minha bússola de sentir que estou a fazer correto, de acreditar que estou a fazer o correto. Então aqui dentro ainda do foco, a importância dos nãos que dizemos todos os dias. Mais importante de sabermos para onde vamos é os nãos que dizemos todos os dias. Porque por cada não estamos a aproximar cada vez mais do nosso objetivo. E aqui a parte da visualização, como é importante, o cérebro não distingue o que é realidade de imaginação, está provado também. Por isso é que às vezes quando nós vimos um alimento, mesmo que ele não esteja presente, esteja na televisão, nós podemos salivar e por isso é que podemos sentir sensações, por exemplo, quando pensamos na pessoa amada ou quando pensamos num filho, a nossa fisiologia vai se alterar. O batimento cardíaco, o arrepiar, as pupilas dilatam. Há uma alteração da nossa fisiologia só através do pensamento. Sim. E isto é tão poderoso que significa que através do nosso pensamento nós podemos mudar efetivamente o nosso dia a dia.
porque o pensamento gera uma emoção. Se eu alimentar essa emoção, ela passa a ser um sentimento, e o sentimento vive em nós. Que sentimentos é que tu estás a alimentar todos os dias? Sentimento de amor, de compaixão, de empatia, ou um sentimento de raiva, nojo, desdém? É que depois, em relação àquilo que nós sentimos, vamos tomar decisões em função do que sentimos. Hormonalmente, o nosso corpo também liberta hormonas, e agora foi uma redundância, liberta hormonas, neurotransmissores diferentes em cada uma das situações. E muitas vezes isto é tão inconsciente que nós tomamos decisões em função daquilo que estamos a sentir e a vivenciar. Então, aqui o tomar consciência do que é que está a passar comigo, contigo, o que é que está a passar contigo diariamente, ajuda muito a depois tomarmos decisões mais conscientes, mais na direção dos objetivos que pretendes atingir. Podemos avançar, Adriel. Então, vamos pegar aqui num exercício e imaginar uma situação desafiante. Todos nós já passamos por situações desafiantes. Podes agora pensar numa situação desafiante que precisas de te expor e andas a adiar. Pensar nessa situação. Pode ser uma competição, uma reunião importante, uma conversa difícil com alguém que é preciso ser tida e anda a ser adiada. Então, pensar nessa situação em concreto e projeta-te a responder da melhor forma possível, com confiança e clareza. Porque isto é também o poder da visualização. Quando nós nos projetamos para a situação que precisamos viver, já levamos alguma preparação interna. Então, uma das técnicas que eu uso muito e usava muito em mim enquanto competia era, se algo corresse mal, como é que eu reagiria? Então, uma das coisas com que eu lidava muito bem era a frustração. E eu devo dizer que a frustração é uma sensação, aquele sentimento de frustração é um ótimo feedback. Porque quando nos frustramos é porque sabemos que podíamos ter feito melhor. Sim. E é porque sabemos que temos capacidade para fazer melhor. Então, eu digo sempre que a frustração é um sentimento positivo. Agora aqui estava-me a lembrar de uma situação que eu vivi durante a competição, e eu digo isto muitas vezes aos meus atletas. Eu não era a atleta mais rápida a correr, eu não era a melhor atleta a fazer obstáculos, mas eu era muito forte mentalmente. Claro que ao longo destes anos a estudar treino mental, pude aplicar isso em mim e não me deixava abater por tarefas não conseguidas ou por dificuldades que eu encontrava pelo caminho. Por isso é que trabalhar uma mentalidade, e isto o nosso cérebro é fantástico porque ele tem uma capacidade que é a neuroplasticidade, que nos permite criar novos caminhos neuronais para nós pensarmos de uma outra forma daquela que estamos habituados a pensar. Porque o pessimista acha que é o realista. Não é? Nós costumamos, eu sou assim porque eu sou realista. O que o pessimista não percebe é que vive sempre ali com aquela nuvem negra na cabeça e, no fundo, acaba por ser uma pessoa que tem dificuldade em realizar. Se formos a ver, as pessoas que realizam são os otimistas.
não é? São as pessoas que estão realizadas e estão com a certeza para onde querem ir. Eu nunca vi nenhum pessimista ser bem sucedido. Desculpem. Concorda comigo, Adriel? Concordo. Sim, não vejo nenhum pessimista sendo bem sucedido, não. É. Eles são bem sucedidos a criticar. Isso eles são impressionantes. Sim, verdade. E também costumo dizer que pessoas felizes não incomodam os outros. Não é? Sim. Quem está de bem com a vida não atrapalha a vida de ninguém. Exato. Então, imaginando aqui a nossa situação difícil, visualizando, e quando essa visualização é feita num local calmo, sem ruído, em que possamos fechar os olhos, é possível que a nossa fisiologia se altere, o batimento cardíaco mude, e possamos até sentir como se estivéssemos lá. Isso significa que nós nos podemos preparar previamente para a tal situação difícil. Então, é uma técnica muito simples que prepara o cérebro como se fosse um ensaio mental. Então, quando nós nos expomos a esta situação difícil, nem que seja através da visualização, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, nós já nos estamos a preparar. A ligação está boa. Tá? Aqui deu uma falha. Nós já nos estamos a preparar, e como eu dizia anteriormente, o trauma é ultrapassado com a exposição ao trauma. Então, uma vez, duas vezes, três vezes, na visualização, há um abrandamento da batida cardíaca e o corpo serena. Quando a pessoa vai expor-se à situação difícil, já vai com outra preparação. Eu uso esta técnica há muitos anos. Há muitos anos. E preparo conversas que tenho que ter através da técnica da visualização. E pode ser aplicado a tudo, não somente aos esportes, né? A vida cotidiana, ao dia a dia, isso pode ser aplicado a tudo, né? Quando a pessoa vai procurar um emprego, um trabalho, quando a pessoa precisa ir para uma reunião importante, como você mencionou antes, então aplica-se a tudo, realmente, né? Precisamente. Podemos usar esta técnica de visualização, também escrevendo um pequeno guião daquilo que pretendemos dizer e depois treinar, verbalizar. O cérebro vai assumindo aquilo depois como uma forma natural. Eu também faço este tipo de exercício quando eu preciso ter conversas mais sérias com os meus filhos. Uhum. Eu tenho dois filhos, um menino com quase 13 anos e uma menina com 10. Eles já estão a entrar num nível de maturidade que já entendem muita coisa séria, mas ainda assim tenho que preparar a conversa porque não posso usar qualquer tipo de linguagem com eles, ainda tem que ser uma coisa. E se for algo que seja difícil para mim, por exemplo, na altura em que eu e o pai deles nos separámos há 3 anos, houve uma preparação da minha parte para termos essa conversa em família, para lhes comunicarmos. Pronto. Sim. Podemos avançar. Uhum. Então, é na rotina, naquilo que fazemos diariamente, porque eu ia falar agora dos atletas, mas voltando aqui um bocadinho atrás. É que a rotina é aquela engenharia que é invisível, que é aquilo que parece que é básico, simples, mas é o que gera os tais resultados que nós queremos. São os micro hábitos. E eu tenho aqui 4 pilares que para mim são fundamentais e é com eles que eu trabalho com toda a gente que eu acompanho, seja atleta, profissional, CEO ou pessoa comum
a população em geral. Começo sempre pelo sono. Vamos começar a organizar o sono. Nós temos um ciclo circadiano que é fixo, nós regulamos-nos pelo sol. As pessoas que se dizem notívagas acham que ser notívago é deitarem-se às 2 e 3 da manhã e 4 e que dizem que se produzem mais, e exato, eles produzem mais nessa altura, mas o ser notívago é aquela pessoa que se deita, o correto seria entre as 11 e a meia-noite. E a pessoa que é diurna é a pessoa que se deita entre as 9 e meia, 8, 9, 9 e meia, 10 já é tarde. Então eu incluo-me entre as pessoas que se deitam cedo, gosto de me levantar cedo, mas não aplico a prática de levantar às 5 da manhã, como nós ouvimos falar muito, não é? Que só quem se levanta às 5 da manhã é que é produtivo. Eu sou produtiva dentro do horário em que o meu corpo me permite ser produtiva. Exato. Okay? Por isso, para mim, isso é um outro mito, é uma opinião pessoal, mas é um outro mito de que só quem se levanta às 5 da manhã é que produz. Posso dar o exemplo do meu irmão, que sempre foi notívago, depois de ser pai é que foi mais difícil. Meu irmão era altamente produtivo das 9 da noite até às 5 da manhã. Durante vários anos ele trabalha em casa, ele é engenheiro informático e durante muitos anos ele foi produtivo, foi nesse horário. Portanto, se eu respeitar o meu ciclo circadiano, o meu sono, eu serei produtivo dentro do horário que estou acordada. Então começo sempre por ajustar o sono. E pergunto, e posso perguntar a vocês, quais as tuas necessidades de sono? Eu durmo 6 horas por dia, mas essa é a tua necessidade ou a tua necessidade vai para as 7 ou 7 horas e meia? É que aí já vamos entrar em privação de sono. Sim. E com a privação de sono vem o quê? É toda é um baralho de cartas que se desfaz, não é? É o efeito dominó que vai afetar em tudo, na alimentação, na atividade física e até na minha mentalidade. Porque aquilo que eu penso vem em emoção, eu sinto e eu tomo decisões em função daquilo que eu sinto, ajo e tenho aqueles resultados. Então começo sempre pelo sono. As mulheres têm uma necessidade maior de dormir devido ao ciclo hormonal, que é muito instável. As mulheres não têm só, eu agora aqui é para rir, mas enganem-se os homens que acham que as mulheres têm só 4 sentidos de humor ao longo de um mês. Nós conseguimos variar dentro do próprio dia 4 formas diferentes, já não é, Adriel? Sim. Então as mulheres têm necessidades diferentes dos homens, entre 8 a 9 horas, e os homens pode ser ali entre as 7 horas e 8 horas e meia. Posso dizer no meu caso que eu fico incrível com umas 9 horas de sono, mas nem sempre consigo. Sim. Mas sim, a minha necessidade diária é 9 horas. Que para uns parece um exagero, porque depois vêm as pessoas, alguns dizerem que dormir é perda de tempo. O que não entendem é que se dormirmos bem, poupamos imenso tempo numa série de tarefas que realizamos, principalmente quem tem tarefas mais mentais, mais de execução mental. Uhum. A seguir, ajuda aqui na regulação da alimentação. Alimentação e suplementação. Só esta parte dos micro hábitos daria para uma palestra de 1 hora inteira ou de um dia inteiro.
Então, não vou aprofundar muito aqui, mas na alimentação existem alimentos inflamatórios, alimentos ditos saudáveis que têm antinutrientes e que dificultam a absorção intestinal, porque quando eu entro aqui na alimentação, começo a trabalhar a saúde do intestino. Quando eu tenho clientes que querem perder peso, regulo o sono e a seguir vou ao intestino. Bebe água, que alimentos come, se podemos ou não trabalhar aqui o jejum intermitente, que é uma prática que eu uso muito, há 8 anos que eu faço jejum intermitente, desde 12 horas, 14 horas até 64 horas, que foi o máximo que fiz. Isolei-me fora da minha cidade, sem pessoas, não convivi com pessoas para eu poder fazer isto sozinha e estar focada. E foram 2 dias e meio. Imaginem a quantidade de dinheiro que eu poupei, porque não comi. Então regulo a alimentação, mas começo no intestino. O intestino funciona bem, a pessoa vai à casa de banho, como é que está a quantidade de água, que alimentos come pela manhã, quantidade de proteína diária. Não me regulo, e isto aqui pode ser controverso, não me regulo pela pirâmide alimentar. Ela está ali um bocadinho... está ali um bocadinho duvidosa. Mas pronto, não vou aprofundar, que senão isto vai causar aqui controvérsia. Atividade física. Pronto, isto já é mais que sabido. E a atividade física é muito importante, que ajuda aqui numa regulação nos nossos neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, endorfinas, as endorfinas que são produzidas com o exercício físico, como nos sentimos melhor após a prática de uma atividade física, seja ela qual for. Então, se tiver diversão, um jogo de voleibol, um futebol, um ténis, então aí ainda melhor, porque estamos em comunidade, estamos a socializar, nós somos seres sociais. Então, a atividade física também é um dos pilares muito importantes, porque quem se compromete em fazer atividade física, vamos lá, aquela pessoa que inicia a dieta diz assim: vou começar segunda-feira e vou treinar todos os dias. Uma pessoa que não faz, que não treina. Quer dizer, meio caminho andado para correr mal, para durar só o primeiro mês. Então, quando alguém quer iniciar uma dieta em que muda o sono, a alimentação e introduz a atividade física, começamos com 2, 3 vezes por semana. Enquadrar ali no horário de trabalho e vida familiar, de modo a que seja possível manter aquele compromisso durante pelo menos 6 meses. E após 6 meses de haver um cumprimento de treinar 3 vezes por semana, seja lá a atividade que a pessoa decidir, então podemos passar para 4, se assim for o caso. Porque senão vai dar a geneira. Há uma grande tendência para haver sabotagem, porque hoje não me apetece. Quantas vezes me apetece ir treinar? Não me apetece sempre. Obrigo-me a treinar. A atividade física, sendo um regulador de neurotransmissores, também está provado pelas neurociências que ajuda a ultrapassar aqui doenças ligadas ao foro mental, nomeadamente depressão, ansiedade e retardar o aparecimento de doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer. A atividade física é aquela pílula que nós podemos tomar todos os dias, ou dia sim, dia não, e que o nosso corpo vai produzir o que é preciso para cuidar de nós. Por isso nós temos a solução em nós. E depois aqui a mentalidade, entrar no pilar do autoconhecimento, porque é que eu sou assim
Mas porquê que eu sou assim? Porquê que eu funciono desta maneira? Porquê que eu penso desta maneira? Porque há diferentes personalidades. Por exemplo, eu só, quando comecei a estudar mais profundamente a parte de comportamento humano, é que percebi porque é que eu tinha ataques de raiva. Faz parte da minha personalidade. A raiva é uma emoção primária que vive em mim. Não quer dizer que eu saia por aí a bater em toda a gente. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Sim, sim. Mas quem me conhece há 20 anos ou 30 consegue ver aquilo que eu era, que hoje sou uma pessoa completamente diferente, graças ao autoconhecimento. Então, trabalhar numa busca sobre quem és tu, porque é que fazes as coisas de determinada maneira, porque nós organizamos o pensamento de maneira diferente. Uns são mais criativos, mais expansivos, outros são mais introspectivos. Há os introvertidos e os extrovertidos também. Há os neuróticos e há os mais tranquilos. E isso explica muito da forma como nós somos. Lá está, não existe bem o certo ou o errado na personalidade. É o que é. E daí existem comportamentos tão divergentes, porque a personalidade é uma sopa de traços que faz de nós seres únicos. E esta mentalidade que eu falo aqui, do autoconhecimento e também de um compromisso, da disciplina, de eu obrigo-me a fazer estes micro hábitos a cumprir, porque eu quero resultados todos os dias. Ou pelo menos quero alcançar um determinado resultado daqui a 6 meses. Então, existe aqui a regra dos 3 R's, que é fazer as coisas num certo ritmo e depois há aqui uma recuperação, é como se fosse uma paragem, um descanso, voltar a respirar e repetir. E a prática leva à perfeição, sendo que a perfeição não existe. Como eu costumo dizer, podemos avançar. Uhum. Então aqui temos aqui um exercício para escrever agora, qual é que é o hábito pela manhã que tu sabes que se o fizeres vai mudar o resto do teu dia, vai beneficiar o resto do teu dia. Seja ler uma ou duas páginas de um livro que já andas a adiar há muito tempo, seja beber um chá pela manhã, recomendo chá verde para quem pode, porque nem toda a gente pode beber chá verde. Eu não posso beber todos os chás verdes porque fico com taquicardia, mas encontrei um que é adequado à minha medida, então também é preciso ter algum cuidado. Grávidas têm aqui algumas questões, por exemplo, com o chá de hipericão, não podem beber chá de hipericão. As grávidas têm aqui, lembrei-me agora, porque às vezes fala-se, vou beber chá, então chá, um qualquer, não pode ser um qualquer, porque também depende da nossa condição. Sim, então sim. é fazer uma pesquisa e que chás é que eu posso, que eu posso tomar. Isto é um exemplo, seja levantar 15 minutos mais cedo para ter uma conversa ao pequeno almoço com os filhos, seja também levantar 15 minutos mais cedo ou 30 minutos mais cedo para fazer uma atividade física, um HIIT. Vou ao YouTube e coloquem lá 20 minutos do treino HIIT, fazer aquilo todos os dias, a seguir um banho e estão prontos para um dia diferente. São pequenos hábitos pela manhã que podem mudar o resto do dia. Tarefa cumprida, sensação de missão cumprida. Já fizeste o teu treino, já tomaste o teu chá, já fizeste o teu pequeno almoço proteico, rico em nutrientes, já tomaste os teus suplementos,
Já agora quero deixar aqui também uma sugestão. Ômega 3 e creatina é aquele par que anda junto sempre. São indispensáveis, muito recomendáveis e geram muita diferença. E a creatina não é só para quem faz exercício físico. Quero dar o exemplo dos meus pais, têm 70 anos, não tomam um único medicamento, mas tomam creatina. Faz muito bem à função cerebral, cognição, foco. Pronto, eles são pessoas muito ativas e felizmente seguem muitos dos meus conselhos. E uma das coisas que começaram a tomar há cerca de 3 anos foi creatina. Sim. Depois aqui um hábito no trabalho. Qual é que é o hábito que precisas de implementar no teu trabalho? Chegas todos os dias em cima da hora, após a hora do almoço. A hora de entrada é às 2 e tu chegas ao trabalho às 2. Às 2 já vais atrasado. 2 já vai atrasado. É a mesma coisa que combinar uma reunião, marca-se uma reunião às 3. Estás lá às 3, 3 e 1, estás atrasado. Pontual é aquele que está antes da hora. 2h59. Isso é que é ser pontual. Não é estar lá às 3 à hora marcada, é antes. Então, e este pequeno hábito da pontualidade também faz muita diferença, porque tira stress. E o stress é oxidativo, aumenta os níveis de cortisol, e já devem ter ouvido falar daquela barriguinha do stress. Pois é, ela existe. A barriguinha do stress é dormir pouco e estressar demais, a pessoa apoquentar-se demais, há uma acumulação de cortisol no organismo que não consegue ser equilibrada através da produção de serotonina, seja pelo sono, seja pela produção de endorfinas durante a atividade física. Esse cortisol acumula-se e transforma-se em gordura. Onde? Exatamente no sítio onde nós não queremos, que é na zona abdominal. Então, por isso é que se diz que existe aquela barriguinha do stress. E agora um hábito pela noite. Também vou dar aqui umas sugestões, mas antes disso vou fazer perguntas, que é: precisas de dormir mais cedo porque tens que dormir aquelas 7 horas necessárias, aquelas que eu falava inicialmente? Precisas de comer um pouco mais cedo, jantar mais cedo, para que a noite seja feita, o dormir seja feito de uma forma mais contínua? Quanto mais tarde nos alimentarmos, fizermos a última refeição, pior, porque o corpo vai estar direcionado para a digestão e não para o detox das toxinas que estão acumuladas no cérebro, porque é durante o sono que se faz a limpeza das toxinas acumuladas no cérebro. E então estás a precisar de jantar mais cedo, estás a precisar de comer melhor, fazer uma leitura à noite antes de ir dormir. Então eu vou dar aqui umas sugestões daquilo que eu faço, e principalmente para quem tem filhos pequenos, que dizem que os filhos não conseguem, que os filhos vão para a cama cedo e que durmam cedo e que durmam bem. Aquilo que eu apliquei desde que os meus filhos nasceram: não há televisão após a hora do jantar. Não há televisão. E jantamos cedo aqui em casa, jantamos entre as 7h30 e as 8. Quando eu digo jantamos, eu não deveria falar no plural, porque o meu jantar costuma ser entre as 4 e as 6 da tarde. E às 6 é a última hora que eu janto. Como eu disse, eu faço jejum intermitente, e a última hora que eu como é ali entre as 4 e as 6. Quando quero fazer um jejum maior, então a última refeição é a da hora do almoço e vai até ao dia a seguir, ali por volta das 9. Uhum. Então, para que as crianças possam dormir bem, não há televisão à noite. Tecnologias, muito menos. Telemóveis, não há. Aquele candeeiro que aqui está, aqui, é ligado por volta das 7. Toda a iluminação superior, que é esta que aqui está, já são 7h30 aqui em Portugal,
A esta hora, quando os meus filhos estão em casa, esta luz aqui em cima, que está ali, já não está acesa. Ainda é de dia lá fora, mas a luz já não está acesa, luz artificial. Então, são ligadas luzes de presença em todas as divisões, exceto na cozinha, porque, pronto, é aquela que nós ainda, mas também jantamos cedo, jantam cedo, tenho que corrigir. São ligadas luzes de presença, não há televisão, e há uma prática que nós já trazemos desde sempre, desde que eles nasceram, é a leitura à noite. Então eles sentam-se aqui no sofá, que está atrás de mim, e todos nós lemos um pouquinho antes de ir para a cama. Há um abrandamento da frequência cardíaca, não há estímulo de barulho ou de luz. Sim. Às vezes, não é todos os dias, eu ligo o som do mar numa coluna, baixinho, eles conseguem ouvir, eles adoram o som do mar, e é fácil levar os meus filhos para a cama. É fácil que eles adormeçam e durmam a noite toda. Desta forma, chama-se fazer a higiene do sono. Há uma preparação. A preparação começa ali por volta das 7, 7 e meia, com a luz e com as tecnologias desligadas, 7, 7 e meia, e eles vão para a cama às 9 e meia. Então há aqui um período de 2 horas em que é feita uma preparação para que comece a haver uma produção de melatonina, que é o neurotransmissor que ajuda na iniciação ao sono, mas para isso é preciso nós estimularmos a sua produção. E estimular a sua produção é retirar estímulos. Tá bom? Então são aqui estas estratégias que eu uso com eles, comigo, resultam, tenho partilhado com muita gente e os resultados são incríveis. Portanto, que as neurociências, de facto, nós podemos aplicar na nossa vida diariamente, e ali aquele pequenino caderno que estava ali é escrever quais são as medidas que precisas de mudar, quais os hábitos que precisas de mudar. Então aqui uma aplicação das neurociências, a tal dopamina que é falada, e hoje em dia fala-se da geração dopamina, que quer a recompensa imediata através do scrolling dos vídeos. A dopamina é o neurotransmissor que nos faz estar constantemente motivados. Só que nós não vamos estar motivados sempre. Nós nem sempre queremos fazer aquela tarefa difícil que nos leva a atingir o nosso objetivo. E sendo que a motivação é o motivo que leva à ação, a tomar decisões, a avançar, nem sempre irás ter motivação e está tudo bem. Eu hoje não estou motivado, não há problema, mas vou cumprir o plano. E pode escrever esta frase assim em grande, que é fazer o que tem que ser feito, independentemente daquilo que eu sinto. Fazer o que tem que ser feito, independentemente daquilo que eu sinto. Tenho que dar também este exemplo, que só há uma situação que não me faz ir treinar, é quando estou com febre, não consigo. Todas as outras não servem. Dor de cabeça, dor de barriga, dores musculares após o treino. Mas com febre, eu por acaso não consigo treinar. E também quero avançar aqui que eu posso dizer com toda a certeza que eu curei uma depressão só a treinar. Eu estava muito mal, fiquei muito mal após a separação com o pai dos meus filhos, foram 20 anos que eu estive com ele, um ótimo pai, mas a nossa relação chegou ao fim e eu saí devastada da relação e eu já não estava bem há algum tempo, só que eu obriguei-me a ir treinar
todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não faltei a um único treino. Eu curei uma depressão só a treinar. Nesse ano sagrei-me vice-campeã nacional e no ano seguinte vice-campeã nacional novamente, e foi assim que fiquei com o título de número 1 do ranking nacional feminino de corrida de obstáculos. Sim. Então, o desporto faz milagres. Então, qualquer pessoa que eu acompanho, eu empurro-a para o desporto. Pode-se dizer que é daquelas coisas que eu ponho toda a gente a treinar. Bom, basta que a pessoa queira, não é? Sim, sim. Mas é isso, só tem vantagens. Sim. Depois temos aqui a parte do cortisol, que já falei um pouquinho, da barriga de stress, o cortisol acumulado. Também, o cortisol é o que é o neurotransmissor associado à depressão. E a pessoa tem depressão porque tem muito cortisol. Então temos que contrariar aí essa produção. Isso é o que é que bom, a medicação, agora faltou uma palavra outra vez, a medicação para a depressão, antidepressivos. O que é que os antidepressivos têm? Agora vou perguntar ao Adriel, o que é que os antidepressivos têm? Substâncias Químicas, né? que, no fundo, Que vão ajudar a produzir o quê? Dopamina. Dopamina, serotonina, que nós podemos produzir a treinar. A sair de casa, apanhar sol, produzir vitamina D. Então nós temos nas nossas mãos uma máquina impressionante que é o nosso corpo, que nos ajuda a nós nos autorregenerarmos. É preciso adotar os hábitos certos. Sim. E como eu falei ainda há pouco, temos aqui esta capacidade incrível do nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que se hoje eu tenho um hábito que é difícil de alterar, por exemplo, dormir tarde, é possível treinar o cérebro para que eu passe a dormir mais cedo. Existe ali no início uma energia de esforço e depois, com o tempo, com o treino, novos caminhos neuronais vão aparecendo e passa a ser um hábito, passa a ser um comportamento, está instalado o comportamento, já é a rotina diária. Pode avançar? Então, aqui um pouco para... Nós já estamos a terminar, aqui um exercício que resulta muito, mais uma vez, isto numa de evitar a medicação, os calmantes, está provado que uma respiração calma e profunda ajuda a batida cardíaca a baixar, a serenar e pode mesmo interromper-se um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, só através de uma respiração profunda. E que o exercício é simples: inspirar em 4 segundos, prender e expirar durante 6 segundos. Aqui entra-se num estado de atenção plena, de presença, sentir a nossa respiração, o ar a entrar e a sair, regula o foco e acalma. Isto é muito bom para trabalhar com as crianças que hoje em dia estão assoberbadas de estímulos. Verdade. Temos que nos voltar ao básico também, né? É respirar e respirar de forma correta. Exatamente, exatamente. Pode avançar. Bom, então aqui nós durante este tempo, fizemos aqui uma integração entre trabalhar uma mentalidade, alterar algumas rotinas, hábitos e juntando com o conhecimento que tem das neurociências, acho que esta parte dos neurotransmissores, da magia que eles fazem no nosso corpo,
magia, que tanto pode levar para o bom como até às trevas, não é? E tendo conhecimento disto, é possível nós transformarmos o nosso dia-a-dia num dia-a-dia melhor, com seja mais saúde ou mais bem-estar, mais disposição, foco, concentração. Então, por isso é que nós trouxemos aqui conhecimento da área das ciências para a prática, para uma aplicação diária. Sim. Pode avançar. Então, agora uma tarefa para levarem para casa. Tenho ali, chegou o meu pai. Uma tarefa para levarem em casa. Levarem para casa, meu Deus. Escreve aí uma ação que vais aplicar já amanhã. Mas se for uma ação noturna, podes aplicar já hoje. Sim, porque no Brasil, que horas são, Adriel? São 2h30. Aqui são quase 4 da tarde. Quase 4. Pronto. Uhum. Mas depois o vídeo também vai ser lançado no YouTube e qualquer Uhum. pessoa pode assistir à hora que quiser. Sim. E portanto, como eu dizia há pouco, quando nós queremos fazer uma mudança de comportamento, a mudança deve ser no imediato. Não é para amanhã, não é para segunda-feira e não é para o dia 1 do mês seguinte. É para hoje. Porque só assim é que vamos estar comprometidos com a tarefa que queremos realizar e que leva ao objetivo que se pretende alcançar. Então, escreve aí uma ação que vais aplicar já no imediato e que tens a certeza que vai gerar resultados. E também podes escrever aí quantos nãos é que tu tens que dar. Quantos convites de jantares é que tens que recusar, porque tens que te deitar cedo e no dia a seguir tens que ir trabalhar. Quantos jantares ou quantos convívios tens que recusar, porque no dia a seguir tens uma formação para assistir ou tens um fim de semana em que queres acordar de manhã cedo e ir correr às 9 da manhã. Tá? Foram aqui alguns exemplos que eu deixo. Certo. Seguir? E estamos a terminar. Aqui a nossa conclusão é que o desempenho de alta performance não é só para atletas de elite, não é só para as ditas pessoas extraordinárias. Nós podemos ser extraordinários na nossa própria vida, como? Estando em melhoria diariamente. Fazer Sim. mais 1% diariamente. Um pouquinho. Então, se eu puder melhorar as minhas relações com os meus filhos, se tu puderes melhorar a relação com o teu chefe, quem sabe não é a tua percepção de realidade que está um pouco distorcida, porque estás a responder em função dos teus sentimentos, estás a ver com clareza exatamente a situação que é, friamente, retira-te da situação em questão e analisa se não estás a levar emoções demais para o momento. Por isso é que eu digo que desempenho de alta performance não é só para atletas de elite, é para todos nós, porque podemos melhorar diariamente um pouquinho. Sim. E está feito. E obrigada. Perfeito, Ana, perfeito. Realmente é fazer um pouquinho cada dia, e esse pouquinho a cada dia, lá na frente, ele vai se acumulando, e lá na frente a gente vai encontrar os resultados, né? A gente não pode pensar em fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e no terceiro dia já querer ver grandes resultados, né? É uma soma de fatores, né? Uma soma de pouquinhos que vai nos levar a um resultado que está grandioso lá na frente, né? Exatamente, como alguém que quer perder 20 quilos, também não os ganhou de um dia para o outro. Exato. Uhum. Certo? O Usain Bolt treinou durante 4 anos para correr menos de 10 segundos. Sim. Então, porquê? Porque ele fez um pouquinho todos os dias. Uhum. E é que
o incrível disto é que o pouquinho todos os dias é igual todos os dias. Todos os dias. É aplicar a simplicidade todos os dias. Fazer o básico, como nós iniciámos a nossa conversa. Fazer Sim, o básico todos os dias. perfeito, ótimo. Ana, em nome do CEPA, eu te agradeço o seu tempo, Obrigada. né, agradeço a sua dedicação, a sua fala. Acho que isso vai atingir muitas pessoas, na verdade, né? Que E te bom. agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigado e tenha uma excelente semana. Obrigada, Adriela. Até à próxima. Até a próxima.